Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento em que nós entregamos as primícias do nosso dia para Ele. E hoje eu quero fazer com que nós possamos analisar alguns aspectos sobre as nossas bênçãos, se elas estão sendo valorizadas, se nós estamos valorizando as bênçãos que Deus nos permite, nos proporciona em nossas vidas. Será que você está trocando a sua bênção por um desejo momentâneo? Como nós lidamos com os nossos desejos imediatos, em contrapartida, em que nós recebemos objetivos a longo prazo para uma vida eterna? Até que ponto nós valorizamos as promessas e vitórias que Deus tem reservado para nós e substituímos isso por coisas que vão passar e que muitas das vezes nós nem estamos precisando na realidade? Quais são os pratos de lentilha que frequentemente nos tentam e nos afastam daquilo que é eterno? Será que nós estamos ansiosos para enxergar além das necessidades imediatas e investirmos naquilo que realmente vai durar? De que maneira as decisões que nós tomamos hoje, elas podem refletir na nossa visão do tesouro eterno que Deus ele nos oferece todos os dias? Ou será que você não entende que Jesus vai voltar e que você está correndo um sério risco de não morar com ele no céu por conta de um desejo daquilo que você quer, e às vezes não é nem mais daquilo que você quer, é de que uma outra pessoa queria, e você herdou por sua vontade esse desejo, que nem é seu, mas é de uma outra pessoa, e isso está te fazendo trocar aquilo que é eterno por um desejo momentâneo, que nem é seu. Vamos deixar que o Espírito Santo ele fale conosco em mais esse devocional. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso dia diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Cuida de nós, Santo Deus. Cuida de nós em mais esse dia. Nós possamos estar irrepreensíveis diante da tua presença. Que possamos viver uma vida em santidade até a volta do teu Filho amado. Nos guia, Pai, nos dá sabedoria. Sabedoria vinda do teu trono. Para que nós possamos fazer a tua vontade, não a nossa, a tua vontade aqui na terra. Assim como é feito no céu. Pai, proporciona o pão nosso de cada dia. Para que nós possamos honrar os nossos compromissos. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus. Cuida de nós, Paizinho na terra. Fala conosco nessa manhã, na leitura da tua palavra. E queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse momento. Pai, que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura hoje, o nosso versículo-chave, ele está no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, do versículo 29 ao 34. Eu convido você a estar com uma Bíblia aberta na sua mão e fazer a leitura por ela. Mas se porventura você não tiver condição, eu estou compartilhando na tela a leitura da passagem que nós vamos fazer agora. Tá bom? Então, eu acredito que quem vai fazer essa leitura é a minha tia Jane, né? Se eu me lembro bem. Tia, pode ligar o microfone e fazer para nós a leitura.
Amém. Diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Realmente, Eugênio, obrigado pela leitura. Essa passagem aqui, ela é bem conhecida, muito conhecida por todos, e ela nos apresenta um momento crucial na vida desses dois irmãos, né, Jacó e Esaú. É uma história sobre escolhas, sobre desejos imediato versus uma visão a longo prazo e a importância de valorizar um tesouro eterno, ao invés de satisfações passageiras. Em resumo, a passagem se trata sobre isso. Mas nós conseguimos observar aqui alguns pontos para que nós possamos refletir. Primeiro, o desejo de Esaú. A história começa com Esaú voltando faminto do campo. Ele estava faminto. Aqui, versículo 29. Esaú chegou faminto. Esse desejo imediato leva Esaú a subestimar a importância daquela bênção que ele tinha, a primogenitura, que inclui, claro, a vitória especial de Deus reservada para o filho mais velho. E muitas das vezes na nossa vida, também nós somos tentados por desejos passageiros que nos fazem perder de vista o que realmente importa. A gente pode achar até um absurdo, poxa, Esaú trocar o que ele tinha por um prato de lentilhas. Mas quantas das vezes nós trocamos a nossa salvação por um pecadinho, né? Nós também observamos aqui a proposta de Jacó. Jacó é o irmão mais novo. Ele recebe a fraqueza ali do seu irmão, né? E faz uma proposta. É uma proposta até que inesperada. É uma ousada. Venda-me primeiro teu direito de filho mais velho. Jacó, ele tinha a visão daquilo que era importante e ele se aproveitou daquela oportunidade. Então oferece-lhe comida no lugar da primogenitura de Esaú. Jacó, ele estava vendo além daquela necessidade imediata. Ele estava disposto a investir em algo com um valor ainda mais duradouro. Enquanto Jacó estava dando importância àquela bênção, Esaú não via aquilo como importância, como importante. É exatamente a escolha que nós fazemos todas as vezes em que nós pecamos. Nós deixamos de lado as bênçãos que o nosso Deus tem para nós, para nos dar, e nós trocamos essas bênçãos por um prato de lentilha. Um prato de lentilha. Depois nós vemos aqui o que foi descoberto por Esaú. Esaú, movido
pelo seu apetite, pela impaciência, pela por aquele momento, ele viu aquele negócio delicioso, de repente era o que ele mais gostava de comer, um prato de lentilha, né? Aí Esaú pega e fala: estou quase morrendo. E que me vale esse direito? Será que ele estava morrendo mesmo de fome? É claro que não, né? Aqui é uma expressão, quando você está com muita fome, você já deve ter falado alguma vez: poxa, eu estou morrendo de fome, quero comer. Ele não estava verdadeiramente morrendo, ele estava com muita fome. E Esaú, movido pela sua fome, a sua impaciência, ele aceita a proposta, sem considerar as implicações a longo prazo. Ele não pensa no futuro. Ele trocou o tesouro espiritual dele, a primogenitura, por um prato de comida. E isso ilustra bem que podemos facilmente nós mesmos, cedermos às tentativas do mundo, priorizando aquilo que não é eterno, por migalhas, por migalhas. Às vezes você deixa de ir à igreja porque tem um jogo de futebol passando na TV. Migalha. Às vezes você não abre a Bíblia porque você diz que está sem tempo. Mas se você olhar lá nas configurações do teu Instagram, a quantidade de tempo que você passou no Instagram ontem, você vai ver que você ficou 2 horas, 3 horas no Instagram. E você abre a boca para dizer que não tem tempo também para orar. Não tenho tempo para orar. Mas se você perceber, ontem você fez uma publicação, você escreveu um texto, você demorou ali 5 minutos para fazer a publicação. De repente você foi no editor de imagem, colocou a imagem lá, editou a imagem, ficou uma imagem bonitinha. Aí depois você mudou a imagem, aí esses 5 minutos se transformaram em 10. E nem o Pai Nosso você orou. Você talvez não tenha orado nem na hora de comer. Talvez você estava com tanta fome, né? E você nem orou antes de almoçar, antes de jantar, ou até mesmo antes de tomar o café da manhã, afinal de contas. Já é abençoado mesmo, não é? Não precisa oração. Estou morrendo de fome. O meu desejo imediato é muito melhor do que uma vida eterna. Afinal de contas, eu não sei quando que Jesus vai voltar, então acho melhor eu fazer isso aqui hoje. Quem sabe amanhã eu ore, se tiver tempo. Aliás, amanhã é sábado. Eu acho que amanhã eu vou me divertir. Não vou ter tempo para orar. As nossas vidas também, nós precisamos tomar decisões, e todas essas são decisões. Todas elas são decisões. Decisões que nos trazem para próximo de Deus ou decisões que nos afastam dele. Ou uma coisa ou outra. Lembra, para Jesus não tem meio termo, sabe? Com ele, ou você junta ou você espalha. Ou você está a favor dele ou está contra ele. Não tem meio termo. Para Jesus não tem. Ah, para mim tem. Tudo bem, irmão, para você tem, mas para ele não tem. E entre a sua opinião e a opinião dele, eu fico com a opinião dele. Então, não tem meio termo. E como que nós entendemos essa passagem para ser aplicada nas nossas vidas? Porque nesse momento o Espírito Santo ele te convida a você continuar, você a não desistir daquilo que ele está te dando, das bênçãos que ele te proporciona na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu ministério, no teu serviço a Deus. Ele está falando: olha, continua, não troca o que eu tenho para ti por um desejo momentâneo. Continua. Eu sei o pensamento que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, pensamentos de uma vida eterna. Não desiste. Está chegando o fim. Está chegando o momento em que tudo isso vai passar. Isso é momentâneo. A sua vida são 120 anos.
E isso não é nada diante de uma eternidade. Eternidade. A primeira aplicação dessa passagem nas nossas vidas é nós fazermos uma autoavaliação. Como nós às vezes agimos da mesma forma que Esaú agiu. Como que nós agimos nas nossas vidas? Será que nós trocamos as coisas eternas por prazeres passageiros? Faça uma avaliação. É importante refletir quais são as nossas prioridades e as nossas escolhas. Para isso, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Acho que é a tia Maria que vai fazer essa leitura, né? Uhum. Amém. Eu mesmo. Diz assim: para nós não prestamos atenção, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A fé, crer, irmão. Para sempre. Tudo aqui vai passar. Tudo que você vê vai passar. E por mais que você seja cego e você não esteja vendo, mas acredite, tudo aqui nessa terra passa. Ontem o Joel, a gente estava indo para o colégio, o Joel perguntou: papai, por que isso, assim, assim, assado? Eu disse: filho, tudo nessa terra passa. Tudo nessa terra passa. Carros acabam, motos acabam, prédios acabam. Tudo passa. Tudo. Tudo passa. Menos a palavra do Senhor passa. Menos a palavra dele. A palavra dele é eterna, eterna, eterna. Esse é um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, por várias pessoas diferentes, cheias do Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo. E não há uma contradição nesse livro, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém nunca encontrou e não existe nenhuma contradição em nenhuma palavra da Bíblia Sagrada. Não há contradição. Existem palavras aqui em todo o texto bíblico que relatam o que se passa hoje de forma clara. É um livro tão antigo, milenar, mas tão atual. Então, nós devemos fazer essa avaliação, olhar, como aqui nós lemos na passagem, com os olhos fixados não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós devemos valorizar aquilo que Deus fez por nós. Segundo, valorizar o que é eterno. Então, primeiro fazer uma autoavaliação, depois valorizar o que é eterno. Vamos ler mais uma vez. Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Quem vai fazer a leitura é a minha tia Fátima. Pode ler, tia Fátima. Acho que tem. Tia Fátima, acho que a senhora vai ter que ligar o microfone. Pronto, desculpa, perdão. Amém, glória a Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam
e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Amém, tia Fátima. Então, primeiro, nós devemos fazer uma avaliação sobre as bênçãos que Deus nos proporciona. Segundo, valorizar aquilo que é eterno. Nós devemos lembrar que as vitórias e promessas de Deus, elas são preciosas, como nós lemos aqui agora. Nós não devemos de forma alguma subestimar o valor, de forma alguma nós devemos subestimar o valor do tesouro espiritual que Deus nos oferece. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, sempre o reino de Deus. Primeiro, irmãos, quando nós fazemos isso, todas as outras coisas, elas não são acrescentadas. Tia Fátima, liga o microfone novamente, por favor, e lê para nós Mateus 6:33. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, tia Fátima, pela leitura. Olha que fantástico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Os nossos desejos momentâneos, eles não podem estar em primeiro lugar ou serem mais importantes do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque é exatamente isso que nós fazemos quando nós resolvemos pecar. É exatamente isso que nós fazemos. É a escolha que nós fazemos. Sabe aquela cena onde Pôncio Pilatos ele pega Jesus, coloca de um lado e coloca do outro Barrabás, e ele pergunta ao povo, Jesus ou Barrabás? E o povo escolhe Barrabás. É a escolha que nós fazemos quando nós pecamos. Você escolhe Jesus ou Barrabás? Sabe, é semelhante. É escolher o pecado ao invés de escolher Jesus. É escolher o prato de lentilha. Talvez você não está escolhendo nem pecar. Talvez as suas escolhas não são nem pecaminosas. Mas são escolhas que te fazem trocar a glória de Deus por um prato de lentilha. Então nós não devemos subestimar o valor daquilo que é eterno. Como eu mencionei, o Espírito Santo ele nos convida a permanecermos, a continuarmos, a não pararmos, a manter os olhos em Cristo Jesus. Porque breve todas as coisas vão passar. Terceiro ponto, a paciência e o discernimento sobre tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, primeiro, a autoavaliação. Segundo, a valorização daquilo que é eterno. E terceiro, a paciência e o discernimento sobre todas as situações que acontecem nas nossas vidas. Porque quando nós enfrentamos decisões difíceis, especialmente entre escolhas imediatas e as escolhas eternas, onde nós vamos escolher entre uma e outra sempre, nós devemos lembrar sempre de buscar a sabedoria e o discernimento de Deus para fazer tais escolhas. E parece ser um pouco tolo
você ter que pedir sabedoria para escolher entre aquilo que é eterno e aquilo que é momentâneo. Ora, se aquilo que é momentâneo é, infinitamente inferior àquilo que é eterno, então eu não preciso de sabedoria. É uma coisa um tanto quanto óbvia que eu devo escolher. Mas às vezes esse óbvio parece não ser tão óbvio, né? Às vezes, escolher assistir um programa ou um filme que não vai edificar nada na sua vida não é tão óbvio quanto você passar 1 hora, 30 minutos lendo a Bíblia. E parece que essa decisão, essa escolha, não é tão simples. Parece que escolher entre assistir um filme ou um jogo de futebol é uma decisão tão complicada, ao invés de você ir para a igreja orar. Pensando agora, até parece algo simples de decidir, mas na hora a escolha sempre vai ser pelo jogo de futebol. Afinal de contas, a igreja a gente pode ir semana que vem, né? Quarta-feira tem. Aí não, quarta-feira é dia de futebol de novo. Aí quinta-feira tem igreja. Ah, não, quinta-feira eu tô cansado. Aí segunda-feira tem um momento de oração. Ah, não, sabe, orar, eu posso orar em casa, né? Ora em casa. E assim a gente vai trocando as coisas de Deus por leitilhas. Quando nós enfrentamos decisões difíceis, nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Olha o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Quem vai fazer a leitura também é a tia Fátima. Tia, quando a senhora encontrar, pode ligar o microfone e ler para nós. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém. Amém, tia Fátima. Obrigado pela leitura mais uma vez. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Ele. Ele vai te dar de boa vontade, ó, que a todos dá livremente de boa vontade. Que a todos. Aqui não está falando só cristãos, aos cristãos. A todos. É só você pedir. Ah, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Tudo bem, irmão. Pede a Deus sabedoria. A palavra de Deus declara que se você pedir sabedoria, ele vai te dar de boa vontade, lhe será concedida a sabedoria para você ler a Bíblia e entender. Mas se você não pedir, ele não vai dar. Ah, mas se Deus sabe todas as coisas, por que que eu preciso pedir? Olha, uma vez o Joel chegou para mim e disse assim: Pai, pede para a Amanda fazer um bolo. A Amanda é uma menina que é uma irmã da nossa igreja que faz comida para vender. Né? Faz bolo, faz um monte de as coisas deliciosas que ela faz. E o Joel tem aquele probleminha com leite, né? Então ele não pode comer qualquer tipo de bolo. Então eu fui lá pedir o bolo para Amanda. Ela fez o bolo. Eu fui lá, peguei o bolo e entreguei para o Joel. Por que que eu, sabendo que o Joel gosta de bolo, por que que eu não fui lá e pedi o bolo antes dele me pedir? Sabendo eu que ele gosta de bolo. Por quê? Eu, na condição de pai que sou, de homem, de humano que sou,
Eu precisei ser lembrado pelo Joel daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta. Deus, ele sente prazer quando você lê a palavra dele. Ele sente prazer. E se você pedir entendimento, ele vai te dar entendimento para que você continue lendo e continue entendendo a palavra dele. Você não precisa de intercessor para chegar no altar de Deus, do teu Pai, do nosso Pai. Você não precisa de intercessor. Pode ter certeza. O véu foi rasgado. Você pode entrar no tabernáculo na hora que você quiser. Sugiro que você peça perdão dos seus pecados antes de mais nada. E não os cometa mais, porque Deus não ouve a pecadores. E isso nós sabemos muito bem. Deus não ouve a pecadores. Então se arrependa dos seus pecados. Abandone-os. Não volte a pecar. E comece a orar. E Deus, ele vai ouvir a sua oração assim. Você distante de pecado. E aí, então, ele vai conceder tudo aquilo que você quer, desde que esteja no centro da vontade dele também. E pode ter certeza, se o que você vai pedir é sabedoria para discernir aquilo que é dele, aquilo que é do mundo, ele vai te dar sabedoria, toda a sabedoria necessária para você sempre fazer escolhas certas. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Está aí escrito, ó, na sua frente. Então, primeiro, voltando, você precisa avaliar tudo o que acontece, avaliar as suas decisões. Segundo, você deve valorizar aquilo que é eterno, a sua bênção, para você não trocar a sua bênção por um prato de lentilha. Terceiro, você precisa pedir paciência a Deus e discernimento, sabedoria, para que as suas decisões elas possam ser sempre as mais sábias possíveis. A história de Jacó e Esaú, como nós vimos aqui em Gênesis, do capítulo 25, do versículo 29 até o 34, essa passagem aqui, ela nos lembra a importância de nós valorizarmos o tesouro eterno que Deus nos oferece. Que nós não troquemos as nossas vitórias por satisfações passageiras. Que nós possamos buscar a sabedoria divina para fazer as escolhas que realmente estejam firmadas no plano de Deus e no propósito que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Lembrando que o que é eterno tem um valor muito maior do que aquilo que é temporário. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da Tua palavra. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos trazer, nos exortar a lermos a Tua palavra e a valorizarmos esses momentos, a valorizarmos as nossas bênçãos das nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes. Obrigado, Paizinho eterno, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Santo Deus. Nos guia, Paizinho, pelas tuas veredas de justiça. Dá-nos um excelente dia, Pai. Não nos deixe cair no laço do passarinheiro. Pelo contrário, nos guia em segurança pelo caminho dessa vida. Pai, proporciona-nos o pão do dia de hoje. Não o de amanhã, não o da semana que vem. O pão de hoje. Nos guarda e nos livre de todo mal. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que nós, assim, já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.